Se você, como é um navegante do tempo, está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quorum Concursos. Nessa aula inaugural, nós vamos navegar pelos aspectos iniciais do direito penal. Nós vamos começar falando sobre a lei penal, as espécies de lei penal, sobre o direito penal e a lei penal como uma das fontes do direito. E vamos navegando, então, por aí. E eu tenho certeza que, ao final dessa aula, você vai entender essa parte introdutória do direito penal. Meu nome é Rodrigo Peçanha, siga a gente aí nas redes sociais, quorum.concursos e delegado Rodrigo Peçanha. Então vamos lá, pessoal, sem maiores delongas, vamos iniciar falando um pouco sobre a estrutura da lei penal, né? Vejam, a gente estuda principalmente no direito penal a lei penal incriminadora, né, que é aquela lei que prevê os crimes e comina as penas. Essa lei penal incriminadora, ela é a fonte imediata do direito penal, porque só ela pode criar crimes e cominar as respectivas penas, ou seja, estabelecer quais seriam as respectivas penas. Então, ela é estruturada da seguinte forma: toda lei penal incriminadora, você vai encontrar o preceito primário, que é a definição da conduta criminosa. No nosso exemplo aí que está na tela para vocês, o crime de homicídio, né, o artigo 121 do Código Penal, cujo preceito primário é matar alguém. Então, matar alguém dentro dessa estrutura da lei penal é considerado preceito primário. Já o preceito secundário é a pena prevista para aquele crime, ou a pena cominada para aquele crime. E no nosso exemplo, o preceito secundário do crime de homicídio prevê uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Tudo bem, pessoal? 6 a 20 anos, então, é o preceito secundário. Essa norma que nós estamos exemplificando aqui, do crime de homicídio, ela é chamada de norma perfeita. Isso porque ela contém em si tanto o preceito primário quanto o preceito secundário, ou seja, ela prevê a conduta e estabelece uma pena caso haja a prática daquela conduta por parte do nosso agente. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar falando agora da classificação das normas penais. E nós começamos com essas normas que nós acabamos de ver, do tipo do artigo 121 do Código Penal, que são as normas penais incriminadoras. Então, são aquelas que criam crimes e cominam penas. Elas estão previstas tanto na parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121, como na legislação extravagante, que são as leis penais especiais, que nós também vamos estudar a seu tempo, né? A lei de, por exemplo, a 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, a lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, essas normas penais extravagantes, essas leis penais extravagantes também prevêem crimes, também trazem normas penais perfeitas, ou seja, que prevêem qual é a conduta criminosa e prevêem também qual é a pena aplicável a aquele tipo penal. Beleza? Mas notem, lá no Código Penal não existem apenas normas incriminadoras, né? Existe uma parte geral do Código Penal que vai do artigo 1º até o artigo 120, e nessa parte estão estabelecidas aí as nossas normas não incriminadoras, certo? Então, normas não incriminadoras são aquelas que não criam crimes, não cominam penas. Portanto, normas incriminadoras estabelecem a conduta criminosa e estabelecem qual é a pena para essa conduta. Normas não incriminadoras são normas que geralmente estão alojadas ali na parte geral do Código Penal, nem sempre, mas normalmente, como regra, estão nesses artigos que eu falei para vocês, do artigo 1º ao artigo 120, mas que também podem estar na parte especial, excepcionalmente. Um exemplo que a gente tem aqui de parte especial é o artigo 128 do Código Penal, que vai dizer ali que não se pune o aborto provocado por médico.
Então, notem que essa é uma norma explicativa, é uma norma que está na parte especial do Código Penal, lá logo depois da previsão, né, do crime de aborto, mas ela não prevê uma conduta criminosa. Ela vai prever uma explicação, dizendo que não se pune o aborto praticado por médico, e aí vai dizer para a gente qual seria, né, esses casos em que o aborto praticado por médico não é punível. E um outro caso, um outro exemplo, é o conceito de funcionário público, que está lá no artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, o artigo 327 explica para a gente qual é o conceito de funcionário público, portanto, não é uma norma incriminadora. Tudo bem, pessoal? Bom, voltando então aí a falar, das categorias, né? Essas normas penais não incriminadoras, elas se dividem em várias categorias, tudo bem? Então, as normas penais não incriminadoras possuem algumas espécies. A primeira delas que a gente estuda são as normas penais não incriminadoras permissivas. São aquelas que estabelecem alguma causa de exclusão da ilicitude, por exemplo, porque ela vai autorizar a prática de um determinado ato típico em determinadas situações. Um exemplo é o artigo 25 do Código Penal, que traz ali o crime, que traz ali o instituto da legítima defesa, uma causa excludente da ilicitude. Então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Portanto, essa norma não incriminadora, presente lá no artigo 25 do Código Penal, é uma norma não incriminadora do tipo permissiva, porque ela prevê uma permissão para que, em determinados casos, o indivíduo possa cometer um ato que é típico, um fato típico, mas que não é ilícito. Essas normas que excluem a ilicitude estão lá no artigo 23 do Código Penal. Não há crime, portanto, a cadeia, né, da tripartição do crime foi quebrada nesse momento. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Beleza? Esses dois exemplos aí que eu dei para vocês estão na parte geral do Código Penal. Mas existe também, lá no artigo 142, né, por exemplo, uma determinada permissividade lá no caso de exclusão do crime. Opa, deixa eu marcar direito aqui. Por exemplo, não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, a opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do seu dever de ofício. Então, só para ficar claro, todos esses institutos que nós estamos vendo, as excludentes de ilicitude, essas normas permissivas, o seu conteúdo, nós vamos estudar com calma no decorrer do curso. Aqui o que eu quero é que vocês entendam que existem essas espécies de normas penais diferentes. Então, normas não incriminadoras, nós vimos aí que a primeira delas seriam as normas permissivas, certo? Normas permissivas, portanto, e aí nós vamos estudar agora as normas consideradas exculpantes, porque as permissivas são aquelas do artigo 23, que excluem a ilicitude. As exculpantes, elas já vão excluir outro elemento do crime, que é a culpabilidade do agente, ou vão garantir a impunidade para certos delitos. E são exemplos de exclusão da culpabilidade
Deixa eu tentar entrar com a tela aqui. Sim, agora foi. São exemplos de exclusão da culpabilidade. Só um minutinho, pessoal, que saiu tudo aqui, tá ficando doido esse negócio. Pronto, agora sim, agora sim, agora sim. Então, voltando, essas normas exculpantes, elas são as que prevêem a exclusão da culpabilidade. E são exemplos aí os artigos 21, 22 e 26 do Código Penal, que tratam do erro sobre a ilicitude do fato, da coação irresistível e obediência hierárquica e da inimputabilidade. Todas essas causas excluem a culpabilidade e, portanto, elas são normas não incriminadoras exculpantes. Tudo bem, gente? Beleza. A gente tem um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês também, que é no caso do parágrafo 2º do artigo 342, que prevê o crime de falso testemunho ou falsa perícia, dizendo que o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, também estamos aí diante de uma norma penal não incriminadora do tipo exculpante, porém essa prevista lá na parte geral, da parte especial, desculpem, do Código Penal. Beleza? Bom, a próxima aí são as normas penais interpretativas, certo? As normas interpretativas, elas esclarecem o conteúdo e o significado de outras normas. Um exemplo nós já vimos lá no artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público. Então, o conceito de funcionário público é um exemplo aí dessa norma penal interpretativa. O próximo grupo seriam as normas de aplicação finais ou complementares. Então, normas de aplicação finais ou complementares são aquelas normas que delimitam o campo de validade do direito penal. Normas de aplicação, essas normas se destinam a delimitar os limites de validade do direito penal. Um exemplo está aqui no artigo 5º do Código Penal, que traz o Instituto da Territorialidade. Nós vamos, ainda na aula de hoje, falar sobre territorialidade, explicar a questão ligada ao lugar do crime, certo? Bom, próximo grupo aí de normas são as normas diretivas. Normas diretivas são normas que estabelecem princípios vetores do direito penal. Os princípios do direito penal, um tema importantíssimo de ser estudado, são então estabelecidas aí por essas normas chamadas normas diretivas. E um exemplo clássico é o estabelecido no artigo 1º do Código Penal, que traz ali o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, lá do artigo 1º do Código Penal, é um dos princípios mais importantes, que é o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Nós vamos também, com calma, estudar esses princípios todos aí que a gente está falando, tudo bem? Mais um grupo de normas não incriminadoras é o grupo das normas integrativas, complementares ou de extensão, tá? Essas normas complementares ou de extensão, elas servem para suprir uma determinada lacuna que a lei penal, que as teorias, aliás, ligadas à teoria da conduta e da participação, da coautoria, trazem. Então, não se preocupem muito agora em querer entender o que é tentativa, o que é participação, o que é coautoria, porque nós teremos o tempo certo de estudar esses assuntos com a profundidade devida para você ser aprovado no seu concurso. Eu quero só que você tenha atenção aqui e entenda que o artigo 14 do Código Penal e o artigo 29 do Código Penal também, e ainda o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, são exemplos dessas normas
integrativas, tá? Essas normas aqui que tratam da relação de causalidade. Essa norma que trata da tentativa são exemplos, então, desse tipo de norma integrativa, complementar ou de extensão. Beleza, pessoal? Bom, por fim, nós temos que ressaltar aí que as normas completas ou perfeitas são aquelas que apresentam todos os elementos da conduta criminosa e também apresentam a respectiva pena. Já as normas incompletas ou imperfeitas dependem de uma complementação, né? Seja através de um ato administrativo, seja através de outra lei, são os casos da norma penal em branco, ou ainda depende de uma análise feita pelo aplicador do direito, que são os tipos penais abertos. Então, assim, nós encerramos esse primeiro momento aqui, esse primeiro bloco da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontramos no próximo bloco para tratarmos das características da lei penal. Um abraço.